e isso acaba provavelmente aumentando o interesse. Então, o que me pediram para falar é sobre mitos e verdades no uso de contraceptivos hormonais, os efeitos a curto prazo, os riscos e se há perda de efeito. Então, eu acabei concentrando, como vocês me pediram, no assunto contraceptivos hormonais. E aí a gente remete a essa primeiro vidrinho aí, quem faz farmácia deve conhecer bem essa imagem, né? Esse primeiro vidrinho de anticoncepcional que foi lançado lá nos anos 60. E junto com esse vidrinho veio uma frase que entrou para a história, né? Que foi um dia histórico e um tremendo passo à frente. E hoje, depois de 60 anos da pílula já ter sido lançada, a gente tem certeza que foi um passo gigantesco que foi dado naquele momento. E depois, novos passos foram dados, e hoje a gente já tem um conhecimento em relação aos contraceptivos hormonais, e já tem uma possibilidade de uso deles, e uma segurança no uso deles muito maior do que quando logo no início do lançamento, tá? Dentro da história, possivelmente vocês já ouviram falar, nos anos 60 e mais antes ainda, nos anos 50 e poucos, era um momento que era muito difícil imaginar o lançamento de uma pílula contraceptiva. Tirar a questão da sexualidade, da reprodução, não era muito bem aceito naquela época. Então, todos os cientistas que trabalhavam nesse assunto, eles trabalhavam, então, na possibilidade de uma formulação hormonal que fosse feita para aliviar os sintomas desagradáveis da menstruação. E que o seu efeito colateral era um efeito anovulatório. Então, assim que a pílula começou a ter o seu espaço lá na década de 60. Tá? É bastante importante que vocês tenham esse conhecimento. E hoje, depois de 60 anos, vejam vocês, eu consegui trazer para vocês esse recorte de 2017, onde tem os princípios ativos mais comercializados no Brasil. E no meio de imunológicos, no meio de vacinas, né? Vejam vocês que os princípios ativos mais utilizados, de longe, não são medicação para dor de cabeça, por exemplo. Mas é claro que nesse levantamento aqui está se fazendo faturamento, então você pode vender muito menos trastuzumab, mas pelo seu custo ele aparece como um faturamento muito grande. Mas, de qualquer forma, nosso foco hoje, dessa noite, é mostrar que já tem pílula aqui. Então, a associação etilneestradiol gestodeno já faturava uma quantidade substancial aí dentro do mundo farmacêutico. E digo para vocês que essa formulação, apesar de ser muito vendida, já não é considerada uma formulação tão nova assim no mercado contraceptivo. Então, desde a década de 60, quando realmente começaram as pílulas, um pouquinho tempo depois já foi lançado o injetável hormonal, e esse injetável hormonal nunca foi se dado uma atenção muito grande, mas é uma forma excelente de contracepção, seja o uso mensal, seja o uso trimestral, que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente. E aí a gente foi tendo uma evolução da forma anticoncepcional, diversas formas de administração diferentes, né, fugindo da necessidade da pílula diária ou fugindo da situação de uma picada dolorosa intramuscular, para o uso de adesivos que são semanais, por exemplo, e tem uma eficácia tão boa quanto a da pílula. Tá? O anel vaginal permite, então, que a paciente insira esse anel dentro da vagina, tenha 21 dias de segurança contraceptiva, não interfira nada na sua sexualidade e, novamente, um método extremamente seguro e de alta eficácia. E, por fim, os métodos de longa ação, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Então, aqui é um exemplo do DIU hormonal dentro da cavidade uterina. Para quem não está entendendo essa imagem, é uma visão esteroscópica, ou seja, a gente está vendo dentro da cavidade uterina o posicionamento do DIU, tá? E vejam também ainda o implante subdérmico ou subcutâneo. Vocês estão vendo aqui um bastãozinho, eu vou mostrar para vocês com mais detalhes para frente. Tá? Então, vejam vocês que houve uma evolução bastante importante, e quando a gente fala em método contraceptivo hormonal, não é mais só a pílula, são todos esses métodos que eu estou representando aqui nesse slide. O que é importante vocês conhecerem? Então, a gente tem dois grandes grupos de contraceptivos hormonais, um deles denominado métodos combinados, e o outro, métodos com progestagena isolado.
tá? Obviamente, os métodos combinados têm um estrogênio e um progestagênio, enquanto que os isolados vão ter apenas um progestagênio. A partir daí, fica fácil entender que quem vai fazer efetivamente a anovulação, quem vai bloquear o ovário de produzir óvulos, é o progestagênio. E como ele faz isso? Bloqueando o pico do LH. Então, vocês bem sabem que as mulheres são cíclicas, a cada ciclo menstrual renova-se a possibilidade de uma gestação, a cada ciclo menstrual vai ocorrer uma ovulação. Só que imediatamente antes da ovulação acontecer, existe o pico do LH, e é nesse aumento do LH que acaba tendo ação qualquer método hormonal, com a exceção do DIU hormonal, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Então, todos os métodos contraceptivos hormonais, eles têm a capacidade e eles funcionam porque eles bloqueiam esse pico do LH. E isso sempre vai ser feito pelo progestagênio. Progestagênio é uma progesterona sintética. E da onde veio tudo isso? Percebeu-se que uma mulher, uma vez grávida, com grande produção de progesterona, ela não engravidava novamente. Não engravidava novamente porque a grande quantidade de progesterona não permitia uma nova ovulação. E daí que os estudos começaram, e aí logo se percebeu que a dose de progesterona necessária para criar uma ovulação, a dose de uma gestação, é uma dose que daria muitos efeitos colaterais, muito edema, muitos efeitos negativos. Então, por conta disso, criou-se uma molécula que consegue agir nos receptores, só que essa molécula, com doses muito mais baixas, consegue fazer o efeito contraceptivo sem ter os efeitos colaterais de grande importância. Então, daí vem o progestagênio. Vocês podem estar me perguntando, mas se o progestagênio é o responsável da ovulação, por que tem tanto método combinado? E aí a gente volta para a história. Naquele momento que foi criada a primeira pílula, não se poderia usar um método só com progestagênio. Por quê? O método só com progestagênio, ele torna o endométrio instável. Algumas mulheres ficam em amenorreia, ou seja, não sangram nada. Outras podem ter sangramentos na forma de escape, outras podem ter mini menstruações. Ou seja, o uso do progestagênio isolado faz com que a menstruação da mulher seja uma pergunta, uma interrogação. Só durante o uso que a gente vai entender como cada paciente se adapta. Ao contrário, quando se adicionou um estrogênio na pílula, percebeu-se que poderia se criar sangramentos mensais, cíclicos, semelhantes à menstruação, porém com menos sintomas. Então, daí veio a ideia, a gente precisa criar uma medicação que melhore os sintomas menstruais, que a menstruação seja mais branda, mas que a mulher menstrue, mas que a mulher sangre ciclicamente. E dessa forma, adicionou-se o estrogênio nas pílulas. Muitos anos se passaram a partir dos anos 60 e principalmente da década de 90 em diante, boa parte das mulheres aceitava não menstruar ou aceitava menstruar menos. Concomitantemente, foi se percebendo os efeitos negativos que o método combinado poderia trazer a algumas mulheres, e também se percebeu que quando a gente usa um progestagênio isolado, alguns riscos deixam de acontecer. Então, tudo isso foi corroborando para que cada vez mais mulheres optem pelo método de progestagênio isolado, que é o que a gente vive nos dias atuais. Então, voltando aqui, o estrogênio e o progestagênio associados, combinados, eles vão levar sempre a uma anovulação. E a gente pode fazer uso das pílulas, por exemplo, de forma cíclica, então, como lá desde o começo, 21 dias de uso, 7 dias de pausa. 24 dias de uso, 4 dias de pausa. Essas mulheres provavelmente vão ter sangramentos regulares. A gente também pode fazer o uso estendido da pílula. Hoje, cada vez mais se faz isso. O que é o uso estendido? É usar além de uma caixinha. Então, você pode orientar a paciente a usar 3, 4 caixinhas de forma contínua, aí ela para 4 dias e volta a usar mais 3, 4 caixinhas. Dessa forma, ela vai ter muito menos sangramentos ao longo de um ano, tá? Então, é uma opção.
E hoje, mais modernamente, a gente tem o uso flexível. A própria paciente decide em que momento ela deseja sangrar ou em que momento ela não deseja, levando-se em conta, principalmente antes da pandemia, se ela tem uma festa, se ela tem uma viagem, se ela tem comemoração e ela não quer estar sangrando exatamente nesse período. Tá? Por conta da pandemia, talvez a incidência de uso flexível possa ter diminuído, mas vamos torcer para que seja bem temporário e que logo, logo muitas mulheres escolham quando desejam sangrar. O uso dos adesivos, o uso do anel vaginal e o uso do injetável mensal, que são também métodos combinados, eles foram feitos para serem usados de forma cíclica, mas nada impede que a gente faça uso contínuo desses métodos para que algumas mulheres sangrem menos, por exemplo. Os adesivos normalmente têm 7 dias de duração, na caixinha a gente tem 3 adesivos, ou seja, 21 dias de uso, aí se sugere 7 dias de pausa para que haja o sangramento e, novamente, 3 adesivos usados na sequência. Dessa forma, você tem uma alta eficácia e uma alta proteção contraceptiva. Um adesivo pode ser colado tanto na região da calcinha, frente ou trás, quanto nos ombros ou nos braços, são os lugares que foram aprovados para uso. O anel vaginal, como o próprio nome diz, ele é intravaginal, 21 dias de duração, 7 dias de pausa quando se retira, então, o anel antes de se colocar o próximo. E o injetável mensal, como se diz, é uma aplicação mensal nas nádegas, preferencialmente, então é uma injeção intramuscular. E os progestagênios isolados? Talvez vocês conheçam um pouquinho menos deles. A função, então, como eu já falei, também é de anovulação, com a única exceção do DIU hormonal. A quantidade de hormônio que existe no DIU hormonal, quase toda fica dentro do útero. Acredita-se que tenha um efeito sistêmico ao redor de 10%, ou seja, que caia na corrente sanguínea por volta de 10% desse progestagênio. E essa quantidade nem sempre leva à anovulação. Então, uma usuária de DIU hormonal, os nomes comerciais são Mirena e agora mais recentemente o Cailina, não promovem 100% de anovulação. É o único hormônio que faria isso, tá? Porém, o seu efeito é muito maior sobre o muco cervical. Então, existe uma completa alteração do muco cervical e isso leva a uma contracepção muito eficaz. Tá? Lembrar que as pílulas do dia seguinte também são feitas com progestagênio isolado, tá? Assim como o progestagênio isolado tem que ser feito de forma contínua. Não existe uso cíclico de progestagênio, tá? A hora que a gente usa só um progestagênio, há necessidade de uso contínuo. Em relação ao estrogênio, ainda aqui nos métodos combinados, o estrogênio ele tem um efeito secundário de bloquear o pico do FSH. O pico do FSH ocorre imediatamente após o pico do LH. Então, o progestagênio, que é a molécula fundamental para o bloqueio, mas o estrogênio faz um efeito secundário, e esse efeito secundário do estrogênio permite que alguns dias sem usar a pílula, até 7 dias, não interfiram na segurança. Se a gente usa uma quantidade de estrogênio menor, são somente 4 dias de pausa, por exemplo, tá? Ao contrário, no progestagênio isolado, uso contínuo, não existe pausa. Tá? Lembrar, então, que o progestagênio isolado ele pode ser aplicado na forma de injetável trimestral, eu acabei esquecendo de colocar aqui para vocês, na forma de implante subcutâneo e na forma de DIU hormonal, além da pílula de uso diário, tá? E em relação aos mitos, então vejam vocês que eu coloquei os mitos mais comuns, né? Pílula faz mal para a saúde, pílula engorda, pílula dá câncer, o antibiótico corta o efeito da pílula é tudo igual, é só tomar a pílula no dia da relação que tá tudo bem, pílula da espinha, pílula tira libido, pílula leva à infertilidade, pílula dá corrimento, pílula é uma bomba no organismo, pílula dá estrias. E talvez vocês possam me ajudar a colocar mais mitos ainda nesse slide, mas aqui a gente já tem suficiente. A grande maioria das coisas que eu coloquei aqui na tela não valem, são mitos e não são verdades. Algumas situações aqui a gente pode discutir e elas podem ter uma meia verdade, mas de uma forma geral, tudo que eu bolei aqui para vocês são mitos, tá bom? Qualquer dúvida a gente pode tirar ao final da minha apresentação, tá? Uma próxima pergunta que eu tenho que responder.
A perda do efeito contraceptivo hormonal existe? E eu já digo para vocês aqui que não existe, de nenhum dos métodos hormonais. Toda pílula contraceptiva ou qualquer método contraceptivo hormonal vai ter a sua eficácia, independente se a pessoa está usando há muitos anos ou não. Então, o corpo não acostuma, tomei muito tempo de pílula, o corpo não faz mais efeito, isso não é verdade. Por exemplo, a pílula, ela tem, em média, 24 horas de duração. Desde que se tome diariamente, você vai ter um bom efeito contraceptivo. Tem mulheres que falam, nossa, mas eu já usei por 20 anos a pílula, esse mês eu não vou usar. Ela vai ter ovulação, ela pode engravidar. Para a pílula ser eficaz, é fundamental esse uso a cada 24 horas. A gente já tem pílula no mercado, por exemplo, que tem uma meia-vida prolongada, que chega até 46 horas, e a gente brinca que as mulheres poderiam usar dia sim, dia não. Mas na vida real, essa pílula também é vendida para que haja o uso, para que haja nova tomada de 24 em 24 horas, para que a gente tenha um bom efeito contraceptivo. Isso vale para o injetável, que tem 30 dias de duração, vale mensal, vale para o injetável trimestral, que vai ter 90 dias de duração, para o efeito do anel vaginal, 21 dias, e do adesivo transdérmico, como eu já falei, 7 dias. Logo, todos esses métodos que eu acabei de citar para vocês, eles são considerados métodos de curta ação. Eles dependem muito da aderência da usuária. Se não tomar pílula diária, se não tomar o injetável quando precisa, o uso do anel, o uso do adesivo, não vai ter a mesma segurança que se espera, tá? E guardem essa afirmação, não existe perda do efeito, mesmo que usado por muito tempo. Só que tem que ser usado por muito tempo de forma correta. A eficácia dos métodos contraceptivos é totalmente ligado ao uso correto. Os métodos de curta ação dependem muito do uso adequado da usuária, tá bom? E em relação aos métodos reversíveis de longa ação. Então, esse é um assunto que cada vez tem tomado proporções maiores, tá bom? Dentro da contracepção tem se falado muito deles. Eles são conhecidos como métodos LARC, vem do inglês, Long Acting Reversible Contraception. Então, é exatamente a tradução de métodos reversíveis de longa ação. Então, os métodos hormonais seriam um implante subdérmico, implante que se coloca debaixo da pele do braço da paciente, ou os DIUs hormonais. Então, o DIU Mirena é o DIU clássico, que se conhece há 20 anos, e agora, recentemente, em maio desse ano, foi lançado o Cailina. O Cailina, então, é a irmãzinha mais nova do Mirena, tá? Também tem 5 anos de duração, mas ele tem um tamanho um pouco menor, tanto na sua envergadura, quanto no seu comprimento, e também na quantidade de hormônio que se encontra aqui dentro do reservatório. Enquanto no Mirena tem 52 miligramas de levonorgestrel, aqui a gente tem menos que a metade da dose, 19,5 miligramas, com a mesma eficácia durando 5 anos, tá? Os métodos LARC têm uma vantagem gigantesca, independem da aderência da usuária. Uma vez inserido, e essa inserção é feita no ambulatório de planejamento familiar ou é feito no consultório do ginecologista, o efeito contraceptivo está valendo. Então, até 3 anos para o implante, até 5 anos para o DIU hormonal. Hoje, a gente já tem estudos de que 1 ano a mais de cada um desses métodos LARC continuam dando uma ótima eficácia, uma ótima segurança para os pacientes. Porém, em bula, a gente tem muito bem estabelecido implante 3 anos, DIU hormonal 5 anos, tá? Então, a gente sabe que dura mais, mas é importante que vocês entendam o que está escrito na bula e do ponto de vista jurídico, é isso que vai valer. Do ponto de vista pandêmico, a gente tem tranquilizado as pacientes de que elas podem ficar pelo menos 1 ano a mais, além do que consta em bula. Lembrar que além dos métodos LARC e hormonal, que são aqueles que eu estou mostrando aqui para vocês, nós ainda temos o DIU de cobre.
Bom, e aí vamos conversar então um pouquinho sobre os efeitos a curto prazo do contraceptivo hormonal, né? Então, no início do uso, no uso por alguns meses, né? Muito se questiona então o quanto o método contraceptivo hormonal pode interferir sobre a saúde da mulher. Já adianto vocês que não interfere muito, senão não seria um dos medicamentos mais vendidos no mundo inteiro, tá? Em relação ao peso, então, por volta de 80% das usuárias não tem mudança de peso pelo fato de estar usando o método contraceptivo hormonal, independente da via de absorção, independente se é combinado ou se é progestagena isolado. A gente tem ainda uma faixa de 10% de mulheres que ganham peso e 10% de mulheres que perdem peso. No frigir dos ovos, especificamente os contraceptivos, principalmente os atuais, que são todos considerados de baixa dose, a gente não tem, de uma forma geral, um efeito negativo sobre o peso. É comum algumas mulheres falarem que adquiriram meio quilo, que demaciaram um pouquinho, mas são pequenas diferenças. Quando se faz estudos, não se observa essa diferença. E os estudos que mostraram que a mulher poderia estar ganhando peso pelo tempo de duração de uso de hormônios, quando colocaram um grupo controle, usuário de DIU de cobre ou somente de camisinha, percebeu-se que todo mundo ganha peso ao longo do tempo, e essa é uma realidade. Então, não pode se falar que é apenas o hormônio, mas sim o passar dos anos leva a um certo ganho de peso em todos nós, tá? Haja vista, façam foto hoje de vocês na faculdade e vamos ver daqui a 10 anos a mesma foto, tá bom? Espero que vocês consigam não mudar muito. Em relação à pressão arterial, que é outro ponto bastante questionado. Então, mulheres normotensas, elas praticamente não têm alteração clínica. Então, nos estudos, sempre dá 2, 3 pontos a mais na pressão sistólica ou na diastólica, mas isso não tem mudança, interferência nenhuma clínica, tá? Por outro lado, mulheres já sabidamente hipertensas, aconselha-se a evitar os métodos combinados, tá? Não propriamente porque vai piorar a pressão, mas porque talvez essas mulheres tenham risco maior de comorbidades e uma delas, por exemplo, a trombose. Então, as hipertensas já são orientadas a não usar os métodos combinados, porém, os progestagênios isolados podem livremente ser prescritos, independente da via. Em relação aos efeitos metabólicos, de uma forma geral, o uso de contraceptivos hormonais, orais ou não, tem pouca interferência no colesterol e nos triglicérides. De novo, do ponto de vista clínico, a gente não tem repercussões. Mulheres com a glicemia normal, elas podem fazer uso do método combinado, do progestagena isolado, elas não vão ter interferência negativa no açúcar. Por outro lado, se a gente já tem diabetes, uma diabetes, e essa diabetes é considerada complicada, porque tem alterações vasculares, seja vasculopatia, neuropatia periférica, seja alguma alteração renal ou ocular, novamente a gente vai evitar os combinados. Simplesmente, se a paciente é insulino dependente ou não, mas é uma diabetes sem esse agravamento de vasculopatia, o uso dos métodos combinados pode ser realizado, com uma única exceção das mulheres que são diabéticas há mais de 20 anos. Essas também a gente prefere que não façam uso de métodos combinados. Então, diabética há mais de 20 anos ou que tenha vasculopatia, evitar combinados. Progestagenos isolados, para qualquer uma das situações da diabetes, pode ser indicado. E em relação aos efeitos tromboembólicos, muito se discute sobre isso, né? E hoje já existe um consenso de que usar o método combinado aumenta o risco absoluto, pouquinho, discreto, mas aumenta. Isso é importante que todas as mulheres saibam. Então, se a gente pegar um grupo de mulheres no MENACNE que não fazem uso de método hormonal, elas têm um risco, só por serem mulheres saudáveis e jovens, de por volta de 5 a cada 10 mil mulheres por ano ter um evento tromboembólico, tá? Esse risco é maior do que quando comparado nos homens, mas é um risco menor do que na gestação.
Por volta de 20 a cada 10 mil gestantes por ano tem trombose. E no puerpério, esse risco aumenta mais ainda. 50 a cada 100 puérperas a cada 10 mil mulheres ano tem trombose. Então, vejam vocês que o evento fisiológico da gestação e do pós-parto expõe a mulher a um risco de tromboembolismo. Até hoje, eu não vi nenhuma mulher falar, não vou gestar porque eu não quero ter risco de ter trombose. Tá? Então, esse ponto é importante. E em relação ao uso de combinados, então, quando uma mulher está usando o método combinado, ela vai entrar no risco de 10 mulheres a cada 10 mil por ano de poder ter trombose. Então, proporcionalmente, o número é maior, mas é menor do que uma gestante ou de uma puérpera. Quando o evento tromboembólico acontece, que normalmente é uma trombose, né, mais comumente na canela, mais raro no braço, seio cavernoso, principalmente vai acontecer nos primeiros meses de uso de pílula. Então, aquela mulher que fala, nossa, faz 15 anos que eu uso a pílula e eu tive uma trombose, muito provavelmente a trombose não foi ocasionada pelo fato de usar a pílula. Ela estaria nesse grupo aqui, é do menacne e em algum momento ela pode ter trombose. Por outro lado, aquela mulher que estava no 4º mês de uso de pílula e teve uma trombose, aí possivelmente o início do uso da pílula interferiu e facilitou a ocorrência da trombose. Lembro vocês que ter uma trombose não é tão grave assim quanto parece. O grande problema é a embolia pulmonar, porque aí sim a gente já tem taxas de óbito mais elevado. Então, toda usuária de pílula deve ser orientada, se ela tiver sinais de trombose, que seria o endurecimento muito forte, com muita dor da panturrilha, vermelha, dura que nem pedra, só uma das pernas, dirigir-se ao pronto-socorro. Acho que essa é a orientação mais importante que a gente deve passar. Até hoje, todas as diretrizes, todos os guidelines não indicam a investigação de trombofilia antes de prescrever um contraceptivo hormonal para uma mulher jovem do menacme que não tenha histórico pessoal ou que não tenha histórico familiar importante. O histórico familiar importante seria mais de 2 pessoas jovens na família tendo trombose e muitas vezes em lugares atípicos, como o braço e seio cavernoso, por exemplo. Então, a história de que o avô, aos 90 anos, que estava com tumor de intestino ter trombose, isso não interfere, tá? Assim também com uma mãe que fez uma cirurgia plástica, ficou 10 horas na mesa cirúrgica e 2 dias na UTI, e essa mãe teve trombose, isso não está aumentando o risco dessa jovem usuária de pílula. Por outro lado, se ela falar, minha irmã de 15 anos teve uma trombose no braço e a minha prima de 20 anos também teve, isso já chama atenção. Então, nessa situação em particular, antes de prescrever um combinado, a gente precisa investigar. Se eu for prescrever um progestageno isolado, não existe aumento de risco tromboembólico. É muito importante que vocês guardem isso. Qualquer progestageno isolado não expõe essa paciente a um risco maior. Ela vai ter o seu risco básico do menacme, que é 5 mulheres a cada 10 mil por ano. Tá bom? Dentro do grupo dos combinados, então, não existe diferença na via de administração. Então, se eu der um anel vaginal ou um injetável, em princípio, até o momento, os estudos não notam grandes diferenças na incidência de trombose. Hoje já existem pílulas com estrogênio natural e não mais o estrogênio sintético, que é o etinil estradiol, presente na grande maioria das pílulas. Tentou-se fazer um estudo com mais de 50 mil mulheres, 7 países, 7 anos de duração, e o que se observou? No limite da estatística, que a usuária de combinado com estrogênio natural na forma de pílula tem um pouquinho menos de risco do que aquela mulher que está usando um combinado com etinil estradiol, tá? Entre os tipos de progestagênios, existe algum que pode levar a maior risco de tromboembolismo quando associado com etilil estradiol? A resposta é sim. Os estudos têm mostrado que o uso da ciproterona, da drospirenona, do desogestrel e do gestodeno associados com etinil estradiol expõe a mulher a um risco um pouquinho maior do que quando a gente faz a comparação etinil estradiol levonorgestrel. E sugere-se que as composições naturais têm um risco um pouquinho menor do que a associação etinil estradiol levonorgestrel, tá?
Bom, e em relação à pele? Então, muitas mulheres têm um efeito muito benéfico no uso de um combinado. Vejam vocês que isso aqui é uma realidade perfeitamente possível de acontecer ao se usar o método combinado. A melhora da acne e das espinhas, principalmente quando se associa o etinistradiol com a drospirinona e com a ciproterona, que teoricamente são os de maior risco. Quando se usa um progestageno isolado, a gente vai ter uma situação neutra, ou às vezes a gente pode até ter uma piora, então vir daqui para cá, por exemplo, principalmente quando se usa no associado, no combinado, o levonorgestrel. Por quê? A origem do levonorgestrel é mais androgênica. Pelo fato de ser um progestagênio androgênico, você pode ter o aparecimento de mais acne. Em compensação, você pode ter menos interferência na libido ou até melhorar a libido. Hoje, cada vez mais se criam progestagênios antiandrogênicos, porque hoje a busca de associar o efeito de melhora sobre a pele é bastante importante na pílula. Então, por exemplo, a drospirinona, que é um ótimo exemplo, ela é considerada um progestagênio de quarta geração. Bom, e a pílula tem só efeitos, entre aspas, negativos? Não, tem muitos efeitos positivos, entre eles a melhora da tensão pré-menstrual. Então, muitas vezes se faz uso contínuo hormonal, seja combinado ou seja o progestagênio isolado, e a gente tem um efeito positivo, uma diminuição dos sintomas. Tá? O mesmo vai acontecer com a dismenorreia, com a cólica menstrual. Então, o uso contínuo hormonal leva um efeito positivo, tanto se for combinado, quanto se for o progestagênio isolado. Bom, e em relação à sexualidade? Então, aproveito para lembrar vocês da necessidade dessa duplinha, né? O método hormonal, tudo bem, mas a gente precisa do método protetor contra as doenças sexualmente transmissíveis. E aí a gente tem, de novo, uma informação de que por volta de 80% das usuárias de métodos hormonais não terem interferência na sexualidade. Muitas mulheres, quando estão com método seguro, quando elas estão confiando que não vão ter uma gravidez não planejada, elas até relaxam, elas até vivem a sexualidade de uma forma melhor, tá? Mas até 20% das usuárias de métodos hormonais podem referir diminuição da libido e também secura vaginal. A gente tem visto que isso é mais comum com o progestagênio antiandrogênico, tá? Então, por exemplo, os da terceira e quarta geração, coincidentemente, os mais antiandrogênicos são os mais trombogênicos quando associados com etinil estradiol. Volto a lembrar, progestagênio sozinho não tem efeito tromboembólico. E em relação a outras doenças benignas ginecológicas, então vocês já devem ter ouvido falar bastante da endometriose, dos miomas, dos cistos ovarianos e dos nódulos de mama. Muitas vezes a gente lança a mão de um contraceptivo hormonal para controlar esse tipo de doenças benignas ginecológicas. Então, a pílula ela pode ter um efeito neutro, de não nem melhorar e nem piorar o mioma, então nem fazer crescer nem diminuir, assim como acontece com o nódulo de mama. E outras vezes, a gente tem até um efeito positivo. O uso da pílula realmente estagna o crescimento de um nódulo de mioma ou de um nódulo de mama, por exemplo. Tá? Então, tanto os métodos combinados quanto os métodos com progestagênios isolados podem ser prescritos para essas mulheres, tá bom? Em relação ainda a outros efeitos dos contraceptivos hormonais por longo tempo agora, a gente tem situações positivas? Tem. Hoje se sabe que uma mulher que usa a pílula há muito tempo, ela vai ter menos endometriose. Por quê? Porque ou ela está usando um método que não causa sangramentos cíclicos, com isso eu já diminuo a incidência de endometriose, ou mesmo que ela faça uso cíclico, a quantidade do sangramento é menor. O câncer de ovário e o câncer de endométrio também, sabidamente, tem vários trabalhos na literatura desde o começo. A mulher que não ovula por um longo tempo, a mulher que acaba tendo uma quantidade de estrogênio um pouco menor, ela acaba tendo menos riscos para câncer de ovário e câncer de endométrio, tá? Hoje, muito se investiga ainda em relação ao câncer de mama. Então, a gente já tem alguns estudos que podem sugerir que o uso prolongado do contraceptivo hormonal, principalmente o combinado, poderia levar a uma incidência um pouquinho maior do câncer de mama. Esse risco existe durante o uso. Então, depois que a pessoa
para de usar o método combinado, ela vai diminuindo esse risco um pouquinho maior que se adquiriu de poder ter câncer de mama. Por outro lado, a gente não espera que a usuária de pílula, a usuária de método combinado no menacne venha a ter câncer de mama. O câncer de mama é mais tardio. Tá? Não existe contraindicação para nenhuma mulher que não tenha ela mesma câncer de mama ou que não tenha 2 ou mais pessoas de primeira linha na família com câncer de mama, de poder usar o método contraceptivo hormonal, tanto combinado quanto progestagênio, isolado. Existem, como vocês podem imaginar, muitas dificuldades no estudo a longo prazo, é muito difícil você colocar no estudo que seja independente, que não associe outros riscos para o câncer de mama. Até mesmo porque, por exemplo, amamentar precocemente diminui o risco de câncer de mama. Se a mulher usa a pílula por muitos anos e vai ter uma gestação mais lá para 40 anos, 38 anos, ela vai amamentar tardiamente. Então, ela deixou de ter um efeito benéfico que, por exemplo, uma gestação precoce poderia ter dado. Então, muitos estudos têm acontecido e tem se investigado e novas formulações estão em desenvolvimento. Não sei até que ponto vocês já podem ter ouvido falar do estetrol. O estetrol é um estrogênio natural, ele é um estrogênio fabricado pelo fígado fetal, tanto de fetos femininos quanto fetos masculinos, e ao que parece, o estetrol, ele tem uma importância muito grande, que é no nascimento, é uma neuroproteção, que ele age fazendo uma neuroproteção para o momento do parto, tanto dos fetos menininhos quanto menininhas. E esse estetrol tem sido agora estudado, e já está na fase 3 de estudo, já se espera lançamento para 2022 ou 2023 na Europa, por exemplo, para chegar depois no Brasil, e ele é um estrogênio que, associado com a drospirenona, vai ter um efeito muito interessante até de proteção mamária e diminuição de risco de tromboembolismo. Então, a gente está muito confiante de que em breve a gente vai ter opções hormonais com mais segurança do que as opções hormonais atuais, que são bastante seguras. Não existe nenhum erro em fazer uso, por exemplo, de uma pílula combinada, se assim for a opção de uma paciente, tá? Além disso, quando se associa a ocorrência de um câncer de mama com uma mulher que usou muitos anos de pílula, na maior parte das vezes, o tipo histológico desse câncer de mama é o hormônio dependente. E os cânceres de mama hormônio dependente são os mais fáceis e mais tranquilos de se fazer tratamento. E essas pacientes acabam tendo diagnóstico precoce, elas são tratadas de forma precoce e elas ficam curadas. A gente tem visto isso acontecer no dia a dia da ginecologia. Eu trouxe, acho que, bastante informação para vocês, mas acredito que eu ainda vou receber várias perguntas, então eu fiz uma apresentação mais condensada para que a gente tenha tempo aí de fazer uma interação. Agradeço a atenção de vocês, tá bom? E agora, como o próprio Gabriel já perguntou, se eu abrir para espaço de perguntas, eu não só vou abrir, como eu já deixei o slide preparado para isso. Oi, professora, a gente estava anotando aqui as perguntas do chat enquanto você estava apresentando. São realmente muitas perguntas. Eu mesma tenho uma delas. E quando eu usei o Yumi por 3 anos, né? E eu tive um cisto não, né? Um nódulo no seio, que era um fibroadenoma, e eu fiz cirurgia para remover. Só que antes de eu remover esse nódulo, nenhum médico queria me receitar anticoncepcional nenhum. E aí, depois que eu removi, eu comecei a tomar anticoncepcional. Mas eu tomei por 3 anos, e aí, durante um tempo, assim, até no ano passado, eu comecei a ter sangramento durante a cartela, no meio da cartela, e minha pele e meu cabelo mudaram, assim, completamente. E aí, eu fui no médico, eu parei de tomar, fui no médico, fiz exames, mas não deu nada conclusivo. Só o T4, né, da tireoide deu baixo. E só que aí, depois de parar de tomar, eu comecei a sentir muita dor na perna. E aí eu comecei a ficar com medo de trombose. E aí eu parei de tomar de vez. Você tem, acho que, alguma explicação para isso? Bom, vamos lá então, pessoal.
Prometo responder as várias perguntas. Vamos tentar não fazer perguntas muito pessoais, tipo consulta, tá bom? Vamos tentar transformar em perguntas mais genéricas, porque aí acho que a atenção de todo mundo é melhor, tá bom? O que eu posso te falar? Existe uma coisa chamada critérios de elegibilidade para contraceptivos da Organização Mundial da Saúde. Ele é acessível a todos, então todos vocês podem entrar, é só digitar no Google Eligibility Criteria Contraception, vocês já vão chegar lá. Tem, inclusive, apps em português no celular, é só vocês baixarem. E lá a gente tem todas as situações da mulher, então as afecções, se tem nódulo, se não tem nódulo de mama, a idade, e eles categorizam em 4 categorias. Categoria 1, livre prescrição. Categoria 2, os benefícios no uso do método é muito maior do que qualquer risco, mesmo que seja teórico ou real. Categoria 3, aí é o contrário. O risco de usar esse método é maior que o benefício, ou seja, não use. E categoria 4 é risco inaceitável, não pode usar de jeito nenhum. Então, é bem legal, porque aí a gente pode consultar. Então, vocês, usuárias de métodos contraceptivos hormonais, podem consultar. Os médicos que estão prescrevendo, por exemplo, também podem consultar. E aí, as doenças benignas, como eu coloquei, não contraindicam o uso. Porém, infelizmente, a gente muitas vezes tem ginecos que acabam não indo lá olhar. Então, fica, não, qualquer problema eu não vou prescrever. Não, se eu prescrever e virar um câncer, se eu prescrever e aumentar. Então, eu ouvi muito isso. Eu posso prescrever e vai virar um câncer. Eu ficava mais assustada no caso, né? Mas não é verdade, né? Na verdade, um tumor de mama, um nódulo de mama, que é um fibroadenoma, que você sabe que ele está lá do mesmo jeito, que você mantém acompanhamento, principalmente quando ele é palpável, é muito fácil a gente fazer esse acompanhamento, né? A gente tem estudos vários que o fibroadenoma diminui com o uso de combinados. Então, não só não piora, não vai virar câncer, como ainda pode funcionar para diminuir. A gente não tem estudo falando que ele vai desaparecer, não esperem isso, tá? Mas até uma diminuição é esperada. Então, na verdade, é importante avaliar a paciente como um todo, tá? Fases diferentes da vida da mulher podem promover coisas diferentes. Então, em determinado momento, a pílula funciona super bem para você. No outro momento, chega a pandemia, você está ansiosa, você tem uma prova, você não sabe o que vai acontecer, você briga com o namorado, pronto, já dá escape, você já não se adapta tanto com a pílula. Então, assim, a gente tem situações do dia a dia, ganhei um pezinho, perdi um pezinho, já tem interferência. Então, a gente tem muitas situações que, tanto na usuária de hormônio quanto na não usuária de hormônio, mudam o padrão de sangramento, tá? Em relação ao medo da trombose, hoje vocês assistem uma aula, vocês já acham, todo mundo que usa pílula aqui está achando que está com trombose, mas é muito importante entender que isso não é verdade, tá? Como a gente tenta passar para vocês que o risco de trombose é baixo, o risco associado com o uso de um método combinado é baixo, mas por outro lado não é zero, então hoje é muito importante a gente mostrar isso, tá? E por isso que as quantidades e as dosagens hormonais foram diminuindo, porque com isso a gente vai diminuindo os riscos e se percebeu que a segurança contraceptiva continua tão boa quanto, tá bom? Tá bom, muito obrigada, viu? Vou começar a ler as perguntas que mandaram aqui no chat. Legal. A primeira é da Gabriela Estrela de Albuquerque. Ela perguntou assim: quem usa pílula com estrogênio e progesterona deveria procurar sua ginecologista para mudar para métodos progestagênicos isolados? Não, se você está bem adaptado e está tudo bem com você, e você é uma pessoa rígida, ou seja, não é sedentária, não é obesa, não é fumante, você pode fazer uso do teu combinado tranquilamente. O combinado traz alguns benefícios que o progestagênio isolado não traz. Tem um estudo bem legal que quando apareceram os diferentes tipos de combinados e apareceu o creatinina, estradiol com levonorgestrel, tinha um risco um pouco menor do que os outros. Aí apareceu, fizeram um estudo para ver o que aconteceria se a gente mudasse todas para o etinil, estradiol e levonorgestrel. E vejam vocês, teria que mudar a pílula de 2.000 pessoas para proteger um caso de trombose. Ou seja, não tem sentido. Você vai usar um método que não é tão inovador, que não é tão protetor para a pele, e você vai ter uma diminuição de risco quase insignificante. Tá?
Por outro lado, você não está bem adaptada com o teu combinado, ou você quer tentar um progestagênio, de repente você esquece de tomar a pílula, você atrasa tomar a pílula, aí sim, você põe um implante, você coloca um DIU hormonal, você acaba não tendo essa questão do não tomar atrasado, você vai aumentar a tua segurança, você vai aumentar a tua eficácia contraceptiva. Mas o combinado pode deixar a tua pele linda, quando você entrar no método progestagênio isolado, tua pele pode encher de espinha. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aí nessas situações. E às vezes enche de espinha, não por conta do progestagênio isolado, mas sim que o combinado melhorou muito a pele, aí você tira o efeito benéfico do estrogênio, você fica com o teu organismo com progestagênio e você volta a ter a acne e a espinha que você tinha no passado. Próxima pergunta é da Sofia Monaro. Quando a mulher opta por não sangrar, o que acontece com esse sangue? Na verdade, ele não se forma, tá? O sangramento, ele acontece por descamação endometrial. E a descamação endometrial acontece porque esse endométrio espessou esperando um embrião. O embrião não veio e você acaba tendo descamação. Se você está usando um método que não permite ovulação, seu endométrio não vai espessar e ou você não vai sangrar ou você vai sangrar muito pouco, tá? Então, está associado com o espessamento endometrial. Uma mulher que menstrua mensalmente, o endométrio dela chega a 12 milímetros fácil. Uma usuária de pílula, mesmo que ela faça uso cíclico, esse endométrio chega em 5 milímetros, ela sangra menos. Se ela está usando continuamente, ou se ela está com endométrio, ou se está com progestação isolado, esse endométrio pode estar com 2, 3 milímetros, tá bom? Então, não se forma o sangue. A Ana Carolina perguntou assim: há um método mais indicado para mulheres que têm trombose no histórico familiar? Acho que você já respondeu, né? Dentro do critério de elegibilidade do OMS, apenas critério familiar não contraindica combinado, tá? Agora, se for um caso de pessoas jovens na família, várias pessoas, pode ter que ter uma coagulopatia, que tem uma trombofilia, aí nessa mulher é melhor o progestagênio isolado, qualquer um dos progestagênios isolados. Se a paciente tem medo e tudo mais, progestagênio isolado. A Alicia perguntou assim: por que ocorre o escape? É aconselhável trocar para o anticoncepcional caso ele ocorra? O escape ele pode acontecer por várias coisas. No progestagênio isolado é quando mais acontece escape. E possivelmente ele acontece ou porque o endométrio está fino demais, então o endométrio de 1 milímetro, de repente ele sangra fácil porque os vasos estão desnudos praticamente, ou porque o endométrio engrossou e é o suficiente para ele sangrar, tá? Esses são os dois motivos. E atrasos, né? Atraso na tomada da pílula dá escape, tanto do progestagênio isolado quanto dos métodos combinados. É um dos principais motivos. A Verônica perguntou assim: o anel vaginal seria descartável? Tenho que comprar ele mensalmente? Sim, o anel vaginal ele tem 21 dias de duração, ele é descartável. A Janaína perguntou: é verdade que altos níveis de estrogênio afetam mulheres com problemas na tireoide? E como a pílula pode influenciar isso? Na verdade, a pílula não tem um efeito negativo sobre a tireoide, não, mas uma alteração tiroidiana pode levar a alterações de sangramento. Então, é mais fácil a tireoide interferir no sangramento de usuária de pílula ou não, do que a pílula interferir na tireoide. E lembrar que não pode tomar os dois comprimidos juntos. Se for um hipotiroidismo e está fazendo uso, reposição hormonal da tireoide, você tem que tomar em horários diferentes, tá? Em jejum absoluto o da tireoide e só depois de 1 hora que você poderia estar tomando a pílula. Thaís Barçante: por que até mesmo médicos insistem em pedir para trocar a pílula depois de um certo tempo? Bom, aí o que acontece? A indústria está sempre inovando, então o tempo todo as pílulas estão ficando mais modernas. E muitas vezes o ginecologista acaba oferecendo uma forma mais moderna, que às vezes é com progestagênio de melhor qualidade, às vezes é uma dose menor, às vezes é o estrogênio natural e não mais o sintético, tá? Então não é porque não tem mais efeito, o efeito é exatamente o mesmo no primeiro dia ou no 19º ano de uso, tá? Só que ao longo do tempo prolongado, a gente vai tendo inovações, e muitas vezes o ginecologista quer oferecer a inovação para a paciente. Ou talvez um que ela se adeque mais, né? Poderia ser também.
Olha, se você tem um efeito colateral, aí você vai mudar por conta do efeito colateral, mas jamais porque não está fazendo mais efeito, tá? Tá. A Brenda perguntou: é verdade que o anticoncepcional é o único meio eficaz para tratar SOP, né, que é a síndrome do ovário Top. policístico? Não é o único, mas é o mais eficiente, principalmente a associação etinil estradiol 35 microgramas, que é uma dose considerada alta nos dias atuais, associado com a cicloterona. E também o etinil estradiol 20 ou 30 microgramas, associado com a drospirinona. São as principais drogas em bula indicadas para tratamento de SOP. A Suzane perguntou se quem tem SOP é possível trocar a pílula pelo DIU hormonal. É possível sim, só que aí se você trocar pelo DIU hormonal, tem uma coisa muito boa que é a proteção endometrial, que é um problema a longo prazo na paciente que tem SOP, só que você não vai ter sangramentos cíclicos. Então, se já é uma mulher que não consegue ter sangramentos cíclicos e isso a incomoda, ao colocar um DIU hormonal, ela vai continuar sem sangramentos cíclicos, mas pelo menos ela vai estar protegendo o endométrio. A Nediane perguntou se é indicado para pacientes com hipertensão intracraniana idiopática fazer o uso contínuo de anticoncepcional. Certamente não, tá bom? Aí mais para a questão da doença de base, tá? A gente vai acabar evitando o uso de métodos combinados. Progestagena isolado poderia ser prescrito. Gabriela Estrela: se a pessoa para de tomar anticoncepcional combinado, a tendência é que as cólicas menstruais voltem fortes como eram antes? Pode ser, não obrigatoriamente, mas pode acontecer de voltar. Giovana: o uso da pílula combinada pode causar efeitos negativos na saúde mental? Isso é interessante, viu? Tem se feito estudos sobre isso, até porque o etinil estradiol, o estrogênio, tem um papel protetor, né? E ao contrário, o progestagênio tem um papel estimulador de algumas alterações psiquiátricas, como a depressão, por exemplo. Mas, de uma forma geral, não existe contraindicação. Sofia: existe alguma interferência do uso ao longo do prazo de anticoncepcionais na fertilidade? Não, isso é muito importante, não existe. O problema é que a gente tem 20% da população com alguma infertilidade, seja o homem, seja a mulher. E a gente só descobre isso quando a pessoa vai tentar engravidar. E isso hoje, muitas vezes se postergando a vontade de engravidar, é tardio. E aí esses 20% vão, assim, se soubessem, né, que não precisavam ter usado anticoncepção, não teriam usado. Mas, na verdade, não é o uso da pílula que está levando à anticoncepção. Essas pessoas já teriam dificuldade de engravidar, só que elas não sabiam. E não tem nenhum teste, nenhum exame que a gente possa fazer logo no início para ver se a pessoa tem dificuldade de engravidar, porque tentou, conseguiu engravidar, vai ter que levar o bebê para casa, né? Então, assim, é uma situação bastante difícil. Mas como 20% da população tem infertilidade, muitas vezes se acha que é por conta do uso do método contraceptivo hormonal, mas não é. Rebeca perguntou sobre o efeito do DIU de cobre e se é verdade que ele é abortivo. Tá, essa pergunta é clássica, né? A principal forma de ação do DIU de cobre é alterar o endométrio. Então, o DIU de cobre fica dentro da cavidade uterina, no mesmo lugar que o DIU hormonal. Só que o efeito do DIU hormonal é no muco cervical, ou seja, na entradinha do colo do útero. O efeito do DIU de cobre é dentro do útero. Então, o que acontece? Ele altera o endométrio, ele deixa o endométrio inflamado e, ao mesmo tempo, ele mata o espermatozoide, não permite que ele continue conseguindo nadar, tá bom? O cobre tem esse efeito. Ele não é considerado abortivo, embora se discuta isso, porque aborto é você ter um feto em algum lugar, né, principalmente no útero, e tirar ele de lá. O DIU de cobre não permite que o feto chegue lá. Não permite nem que ocorra o feto, né? Bruna perguntou se o anticoncepcional é realmente um tratamento para a síndrome do ovário policístico ou apenas mascara os sintomas.
Essa pergunta é bem interessante. Na verdade, ele é considerado tratamento, sem sombra de dúvida, tá? Mas hoje o uso da metformina, o emagrecimento, né? A gente tem uma série de coisas que são importantes no tratamento do SOP, e a pílula acaba sendo uma das formas de tratar. Na literatura médica é considerada como tratamento. Embora é um tratamento que você precise fazer, porque é uma condição que não vai desaparecer. Então, não é um tipo de tratamento, eu vou usar uma semana que nem antibiótico e já estou tratada. É uma doença que você tem que usar continuamente, como a hipertensão. Se você usar continuamente, você está bem da pressão. Parar, vai voltar. O ovário policístico é igual, parou de usar o contraceptivo, vai voltar. A Bruna perguntou quais medicamentos seriam corretos e mais seguros para as mulheres trans que utilizarem durante a transição. Pois é, isso é uma super discussão, né? Na verdade, todos os métodos contraceptivos possíveis de usar estão liberados, combinados ou com progestageno isolado. Aí tem que conversar realmente como é que vai ser essa transição e o que cai melhor para essa paciente. Hoje, por vezes, a gente tem uma inversão, né? Quando a gente tem um relacionamento de dois trans, a gente precisa de contraceptivos, senão eles se expõem ao risco de engravidar no momento que eles não estão planejando fazer isso, tá? Então, hoje a contracepção num casal trans passou a ser muito importante. O Hugo perguntou como as filas do SUS e postos e unidades de saúde lotados, como as mulheres pobres de periferia podem ter mais acesso aos medicamentos e os dados científicos como os apresentados. Olha, verdadeiramente, se tem uma coisa legal do SUS, é a oferta de contraceptivos. Tem 8 tipos diferentes de contraceptivos, tem preservativo para todo mundo que quer, o acesso aos postos de saúde de uma forma geral, buscando contracepção, não é tão difícil assim. Então, assim, o SUS tem esse papel muito bonito de permitir que a contracepção possa ser exercida pelas nossas pacientes. Especificamente, o nosso ambulatório da Escola Paulista é aberto, ele faz aulas de apresentação de todos os métodos contraceptivos para os casais, então eles têm opção, claro que a gente não tem todos à disposição, mas os que são disponíveis, tá? Lembrar que entre os que são disponíveis, a gente tem vários tipos de pílula, a gente tem injetável trimestral, tem o DIU de cobre e tem o preservativo, então não tem, por exemplo, um DIU hormonal à disposição em grande número ou um implante, nem o anel vaginal, mas a gente tem várias formas de levar a anticoncepção, sim. A Amanda perguntou sobre o Dilmirena, né? Quais os efeitos adversos, como queda de cabelo, problemas do aumento da oleosidade da pele e oscilações severas do humor? Ela Então, colocou assim, principalmente em quem faz a transição do método da pílula combinada para ele. não é culpa do Mirena, é porque você deixou de ter os benefícios da pílula combinada, você deixa de ter os benefícios do estrogênio, como eu falei, e aí você tem uma piora do aspecto da pele, do cabelo. Isso não é a Mirena que está causando. 90% do efeito hormonal dele fica dentro do útero, menos de 10% de um remédio, do levonorgestrel, com uma dose extremamente baixa, que vai ter ação sistêmica. Então, é a falta do benefício que você tinha previamente com o método combinado. Existem alternativas, nós temos indicado, nós e as dermatos, a espironolactona, por exemplo. Ela, numa dose de 50 a 100 miligramas, faz uma melhora nessas questões, só que tem que ser usado pelo menos por uns 3 meses. A Caroline perguntou se é verdade que os anticoncepcionais hormonais são perigosos para as mulheres com doença autoimune. Pois é, aí vai depender da doença autoimune, tá? De uma certa forma, se for uma doença autoimune, como lúpus, por exemplo, e essa paciente tem anticorpos antifosfolípides, aí os métodos combinados são proibidos para essas mulheres. Por quê? Porque elas podem ter um risco de trombose um pouco maior, então é para não aumentar o risco de trombose. Então, para essas mulheres, se prefere progestagênio. Para outras doenças autoimunes, não tem muito problema. Então, na verdade, a questão da doença autoimune não é tão importante, mas os anticorpos fosfolípidos, por exemplo, fazem não permitir a indicação de um método combinado. Os progestagênios isolados praticamente sempre podem ser prescritos. A Jéssica acabou de perguntar. O uso do DIU hormonal como método contraceptivo pode ser combinado com o uso da pílula para diminuir os efeitos colaterais, como a mudança do método?
Pois é, isso é super questionável, né? Você muda para um DIU hormonal porque você não quer mais ficar tomando pílula todos os dias, tá? Mas para algumas pacientes a gente faz uma transição mais suave e usa mais um pouquinho de tempo de combinado. Alguns estudos mostram que o que acontece? O progestagênio é uma molécula que se liga tanto no receptor de estrogênio, quanto no receptor de progesterona, quanto no receptor de testosterona. Então, se você está com todos os receptores ocupados com progestagênio, você não vai ter um efeito interessante do etilenoestradiol do estrogênio. Isso vai acontecer mais com a usuária de implante, porque o implante, 100% do efeito do progestagênio está correndo sistemicamente. No caso do DIU hormonal, como o efeito é muito local no útero, pode ser que o uso associado com pílula traga algum conforto para a paciente. Mas na prática a gente não faz muito isso, porque quem mudou para o Mirena não quer mais ficar tomando pílula todos os dias. Pode até querer os efeitos benéficos da pílula, mas não quer mais tomar diariamente. A Natália perguntou: sempre vejo os casos de mulheres que engravidam mesmo com o DIU. Por que isso acontece? Então, é mais comum engravidar com o DIU de cobre, embora não seja impossível engravidar com DIU Mirena. A gente tem taxas de eficácia, então, ou de falha, por exemplo, do DIU de cobre de 0,6 a 0,8. Então, a cada 1.000 mulheres que colocam DIU de cobre, a gente pode ter 6 a 8 gestações. Em relação ao DIU hormonal, essa taxa é de 0,2. Então, a cada 1.000 mulheres, 2 podem engravidar. Por que isso acontece? Em algumas situações, o DIU é inserido na mulher que já está grávida, principalmente quando se faz a inserção não no período menstrual. Em outras situações, se insere o DIU, mas não na posição adequada. Não se faz um ultrassom, por exemplo, para confirmar se ele está bem posicionado. Se o DIU de cobre fica no colo do útero, uma gravidez pode acontecer. O DIU hormonal, se ficar no colo do útero, é muito raro, porque ele vai ter seu efeito no canal endocervical, como eu já expliquei para vocês. Então, é menos esperado que uma gravidez aconteça. E um outro ponto, o DIU de cobre leva a fluxos menstruais maiores e leva a mais cólica menstrual. Ou seja, se o útero contrai mais, e nessa contração ele pode deslocar o DIU de cobre, que estava na posição adequada, para uma posição mais baixa. E aí, novamente, uma gravidez pode acontecer. Para diminuir isso, as usuárias de DIU de cobre, principalmente, deveriam colocar o dedo na vagina, sentir o tamanho do fio e fazer um acompanhamento, uma vez por mês, ver se o tamanho do fio está igual como sempre. Se o fio ficou mais longo, é um dos sinais de que esse DIU está deslocado. Caroline me perguntou se a trombose é algo realmente reincidente ou se há algum outro fator que favoreça para isso acontecer. Então, eu acho que eu mostrei bem para vocês o que significa numa mulher jovem, saudável, dominar a trombose. Mas se ela é fumante, se ela é sedentária, se ela é obesa, se ela é hipertensa, se ela tem hipercolesterolemia, tudo isso aumenta a incidência, tá? Então, a gente tem que ver a mulher sempre como um todo. É muito fácil pôr a culpa na pílula, mas muitas vezes o sedentarismo tem um papel importante, ou a obesidade, então a gente tem que levar tudo isso em conta. Amanda perguntou se esses efeitos colaterais indesejados, ao parar de tomar a pílula, eles passam com o tempo ou duram até que se adotem outras medidas para remediá-los? Os efeitos indesejáveis da pílula normalmente são o que existia antes do início da pílula, tá? Só que normalmente as mulheres têm esses efeitos não tão legais, aí usam a pílula e ficam se sentindo bem. Quando para, pode demorar 1, 2 meses para que esses sintomas aconteçam, tá? E aí chama muita atenção, porque ela estava num bem-estar, aí ela entra num mal-estar, só que depois o corpo se equilibra. Então, na maior parte das vezes, as mulheres acabam ficando melhor. Em relação à pílula, vocês devem guardar que a gente tem sensibilidade individual. Então, tem paciente que usa a pílula e fica péssima. Aí ela para, pode demorar de 1 a 2 meses para que os sintomas que não foram legais para ela desapareçam. E ao contrário, outras, enquanto usam a pílula, se sentem bem, mas na parada elas começam a sentir a ovulação, elas começam a sentir a ciclicidade do seu organismo, elas começam a ficar edemaciadas, ter TPM na segunda fase do ciclo, e isso elas podem não gostar. Sempre lembrar que essas coisas podem ser tratadas de forma não hormonal também, desde fitoterápicos, desde reposição de vitaminas, até o uso de antidepressivos.
Dos métodos a longo prazo, o implante DIU, qual tem a maior eficácia? Quem perguntou foi a Larissa Correia. Tá. E a eficácia é muito semelhante, tá? Né? Nos estudos, o implante fica com 0,05% de falha e o de hormonal 0,1 a 0,2% de falha. Por quê? Porque um DIU hormonal, bem ou mal, poderia ser expulso do útero, e o implante não tem como ser expulso do útero, tá? Essa que seria a diferença principal. Por outro lado, o implante dura 3 anos e um DIU hormonal dura 5 anos. A Érica perguntou por que o implante hormonal é tão caro. Hum, Pois é porque é uma inovação tecnológica, né? Quem é da farmácia aí vai concordar que talvez deva valer mais, mas se você fizer as contas, ele não é tão caro assim, tá? Porque você tem que dividir por 3 anos. E tem pacientes minhas que ainda falam, doutora, valeu a pena, porque eu não gasto mais com absorvente, eu não gasto mais com anti-inflamatório que eu tomava na cólica menstrual, e você dividindo por 3 anos, ele não é tão caro assim. Pensem que a maior parte das pílulas custa perto de R$ 40. Claro, a gente tem microvilar, a gente tem medicações no posto, né? Mas assim, uma pílula barata custa hoje R$ 20. Uma pílula média ou mais utilizada perto de R$ 40. Se você multiplicar isso ao longo de 12 meses, você já tem aí R$ 500 com a pílula. 500 vezes 3, 1.500. O implante por si só custa perto de R$ 1.000. E aí os ginecologistas acabam colocando algum valor em cima do trabalho, da inserção, da retirada, do cuidado durante. Mas é um método que não é tão caro assim se a gente levar em conta o preço das pílulas. A Vitória perguntou se a mulher toma injeção, ela ainda pode engravidar e qual costuma ser a incidência desses casos. Não entendi a segunda pergunta, o custo? Qual costuma ser a incidência desses casos? Da reincidência? Não entendi. Com que frequência, né? Elas costumam Com que engravidar, né? frequência? Tá bom. Injetável mensal é um método extremamente seguro, a taxa de falha é baixa, menos de 1%, tá? Então é um método bastante seguro. Método 100% não existe. Eu costumo brincar que o único método de 100% de segurança é não ter relação. E aí eu acrescento que até esse falhou porque nasceu Jesus, tá? Mas brincadeira à parte, não, nenhum dos métodos, nem laqueadura, nem vasectomia, que são os métodos definitivos, são considerados métodos de 100% de eficácia. Todos eles têm taxa de falha, mas o aceitável é que a taxa de falha seja baixa. De uma forma geral, métodos com menos de 1% de falha são considerados métodos seguros. E vejam vocês que eu estou falando em 0,1, 0,2, 0,6% de chance de falha. Pílula, por exemplo, o que acontece? Se a paciente faz uso perfeito dela, a taxa de falha é 0,3. É a mulher perfeita, nunca esquece, sempre toma no horário, nunca teve um enjoo, nunca teve náusea, nunca vomitou. Agora, a mulher do dia a dia, que esquece, que toma atrasado, que pula, né? Essa tem 8% de risco. Então, vejam vocês que a pílula do dia a dia tem um risco considerado bastante alto, perto dos métodos LARC, que eu tanto falei, ou dos métodos como anel vaginal e adesivo, tá? Então, a taxa de falha no uso correto é muito baixa de qualquer método. A pílula te exige 365 dias por ano de lembrança. É muito mais fácil falhar do que numa injeção que é uma vez por mês, por exemplo. O Eric perguntou qual a diferença entre as injeções mensais e as trimestrais. Tá. Érica, a injeção mensal é com método combinado. O interessante delas é que é feito com estrogênio natural. Então, desde o começo a gente tem estrogênio natural. Os farmacêuticos não conseguiram introduzir na pílula, porque dava muito escape, muito sangramento, mas no método injetável eles conseguiram introduzir na década de 60 ainda, tá bom? Então, essa é a grande vantagem. É o método combinado, tá no SUS, de baixíssimo custo, e a gente tem 3 opções com diferentes progestagênios, tá? Então, é um método muito legal. O método injetável trimestral, ele é um progestagênio isolado e a gente só tem com a medroxiprogesterona,
tá? A clássica é a medroxiprogesterona 150 miligramas. Olha lá, eu falei em pílulas microgramas, agora eu estou falando em miligramas, tá? Então, é uma dose de hormônio bem alta, tá? Mas é essa que vai fazer o seu efeito. Mais recentemente foi lançado o Ciana, que é a medroxiprogesterona com 104 miligramas, então já é uma dose mais baixa, de aplicação subcutânea. E a ideia é que a própria paciente pode se aplicar, então ela usa uma injeção a cada 3 meses e ela mesma pode aplicar, independente da necessidade de ir no posto, por exemplo, ou na farmácia para receber uma aplicação intramuscular nas nádegas, certo? E dói menos, né? A agulha é pequenininha, tá? Bem menor que a agulha intramuscular, bem lembrado. A Ângela perguntou se é verdade que a mulher que toma pílula demora para engravidar quando para de tomar a mesma. Então, isso não é verdade. A pílula demora 24 horas de ação. No mês seguinte, você já tem chance de fertilidade, assim como a maior parte dos métodos contraceptivos. O injetável trimestral é um dos únicos que o efeito contraceptivo pode se postergar depois do tempo de uso, depois dos 3 meses de uso. E algumas mulheres podem ter uma demora na volta da fertilidade. Tem descrito caso de até 2 anos, embora não seja tão comum assim. São alguns meses. Pílula acabou, no mês seguinte você pode engravidar. Todas as mulheres que param a pílula vão engravidar no mês seguinte? Não. A gente tem taxas de chance de engravidar em casais que realmente estão tentando engravidar na ordem de 40% por mês. É normal, um casal completamente normal, demorar até 1 ano para engravidar. Então, vai ter aquele casal que engravida muito rápido, vai ter aquele casal que pode demorar até 1 ano e tá tudo bem com eles. E não é a questão de ter tomado pílula ou não. Tá? A Marina perguntou se ao trocar a pílula de marca X por outra marca, mas que contém a mesma composição, tem um período de adaptação ou tem um período que ainda não tem efeito? Essa pergunta é bem boa. Troca de pílula é um momento muito importante de fazer as coisas direito, né? Na verdade, depois de 7 dias de uso da nova pílula, desde que você não tenha dado pausa grande, você já tem efeito contraceptivo igualmente confiável, tá? Uma coisa importante, se você fazer uso de uma pílula com 7 dias de pausa e você muda para um de 4 dias de pausa, é importante, se você puder, já começar só com 4 dias de pausa na troca de pílula. Tá? Essa é uma diquinha que vale a pena para você já começar na segurança, tá? Aí você tem uma segurança boa. Mas é comum a gente falar, olha, no primeiro mês você usa ainda o preservativo como método adicional, tá? A Thaís perguntou se a troca de pílula para injeções teria efeitos colaterais visíveis. E como posso fazer essa troca? Se existe uma pausa para ser feita. Então, não, assim, a pausa sempre é um problema, né? Então, você está vindo de pílula e quer mudar para injetável, o correto é você acabar a tua pílula, assim que descer o sangramento, você já tomar o teu injetável, tá bom? Preferencialmente antes de 7 dias, entre o último dia que você tomou a pílula. Esse é o perfeito, tá? Aí você já vai ter segurança no injetável. Eu queria fazer uma pergunta que você falou de tomar o remédio do hipotiroidismo com o anticoncepcional, que não poderia. Aí eu fiquei me perguntando, nas festas, por exemplo, né, a gente bebe bastante, então se esse efeito do álcool teria algum efeito no anticoncepcional. Ótimo. Lembra que eu falei para vocês dos critérios de elegibilidade da Organização Mundial da Saúde, o CDC americano também tem, e vocês vão ver que eles têm um capítulo de interação medicamentosa, e é bem legal isso. Então, e vocês viram que eu coloquei no mito que antibiótico não corta o efeito da pílula, embora sempre apareça alguém falando, eu engravidei porque eu usei antibiótico para infecção urinária. Vocês, principalmente quem faz farmácia aí, ou quem tem a matéria, farmacologia, sabe que a interação medicamentosa pode acontecer em vários pontos. O ponto mais importante é a questão da metabolização hepática. Mas é claro que você pode ter uma questão de absorção, de pH, né? Então, tudo se leva em conta. Quando eu falei do hormônio da tireoide, a questão é em relação ao hormônio tiroidiano, não é nem em relação à eficácia contraceptiva. É para que a gente possa ter absorção na dose que o corpo precisa. Então, por isso que a gente tem que respeitar
a tomada adequada do hormônio da tireoide, não é nem tanto associado com a questão contraceptiva. Álcool de forma social, você tomou tua pílula de manhã e à noite você saiu para beber, não tem efeito negativo. Agora, você engoliu tua pílula tomando cerveja, eu já não boto fé nessa absorção, tá bom? Então, acho que isso é importante. Vai precisar tomar um antibiótico, tome em horários diferentes. Você engoliu tua cefalexina junto com a tua pílula, mesmo que a OMS diz que não tem interferência, no mínimo, alguma absorção a gente vai ter diferenciada de um ou outro ou dos dois componentes. Então, acho que aí vale mais a questão da ingesta em horários diferentes, mas a gente não acredita. Do ponto de vista de medicações que realmente interferem na absorção da pílula, e, de novo, às vezes não é nem tanto da pílula, mas a gente tem que levar em conta que pode ser em relação aos anticonvulsivantes. Então, quase todos os anticonvulsivantes têm, sim, uma diminuição na quantidade hormonal e vice-versa, tem uma diminuição na quantidade do anticonvulsivante. Então, para essas mulheres, a via oral não é indicada para quem faz uso de algum anticonvulsivante, tá? A rifampicina no tratamento da tuberculose também tem interação medicamentosa. Então, o que tem que saber é isso: rifampicina não é legal com quem está usando método contraceptivo oral e os anticonvulsivantes. Demais medicações, tomem em horários diferentes e dificilmente vai ter um efeito negativo. Amanda acabou de perguntar se é só com a pílula que ocorre esses efeitos de interação medicamentosa, ou se com injeções ou de hormonal também acontece. Os anticonvulsivantes têm efeito com o implante. Então, na bula do implante, por exemplo, vai estar escrito lá que não é ideal ou que você tem que usar método adicional, tá? A OMS, de novo, não concorda tanto assim, mas está na bula do produto, então a gente tem que levar em conta. E o DIU e a injeção teria algum efeito também ou não? Em princípio, não. É isso. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? A Yasmin acabou de perguntar aqui. Sobrepeso pode interferir nos métodos contraceptivos? Bem legal a tua pergunta, viu, Yasmin? E essa é uma preocupação, porque a gente tem hoje em dia uma quantidade de sobrepesos alta na população, sem contar os obesos, né? Em princípio, o efeito contraceptivo vale, independente do peso, mas a gente tem alguns comentários a fazer. Os adesivos não são indicados para quem tem mais de 90 quilos, então, independente se a pessoa é sobrepeso ou não, na verdade, a indústria farmacêutica, ao lançar o produto, não incluiu pessoas com mais de 90 quilos, e eles, então, não garantem a segurança. Então, adesivo acima de 90 quilos não pode ser prescrito. As demais formas de contracepção podem ser usadas nos obesos. Tem alguns estudos que mostram, em sobrepeso, né? Tem alguns estudos que mostram que, por exemplo, o implante, em vez de durar 3 anos, tem uma metabolização mais rápida nos obesos e que teria um efeito até 2 anos, tá? Mas isso são alguns estudos. E outros mostram que até o tempo de validade do implante, por exemplo, que é 3 anos, você vai ter segurança mesmo nos obesos. Nas mulheres pós-bariátrica, hoje é super importante falar sobre isso, né? Aí a gente foge da via oral, principalmente quando é uma cirurgia bariátrica que fez lá uma diminuição de estômago, que fez lá uma transposição estômago-intestino, se o intestino delgado estiver comprometido, aí a gente prefere que não faça método oral, tá? Essas mulheres muitas vezes ainda são obesas logo depois da cirurgia, então elas podem ter risco de trombose aumentado, então aí o progestagênio para elas é mais interessante, e essas mulheres se beneficiam muito do DIU hormonal, então o DIU hormonal é uma das formas principais para pós-bariátrica, embora o implante também possa ser usado. A Natália perguntou se, não sei se já foi dito, mas o DIU interfere com os hormônios tiroidianos? Não interfere em nada. Gabriela, os ansiolíticos e remédios para TDAH Não interferem na interfere. eficácia? Não, mas tomem em horários separados. A Ana Laila, os contraceptivos podem mascarar os problemas, doenças que causam a falta da menstruação? Se sim, como lidar com isso?
Pois é, esse é o tipo de coisa que você tem uma certa dificuldade, né? Então, vamos fazer, se a paciente fica em amenorreia e você acha que a amenorreia é por conta do uso contínuo da pílula, e na verdade ela tem uma hiperprolactinemia, né? Então, você só vai descobrir isso quando ela parar de usar a pílula, por exemplo, tá? Não é tão comum, mas você só vai descobrir nessa situação. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, acho que é isso. Ah, tá. Acabou de aparecer. Existe algum problema tomar pílula por muitos anos seguidos? Por exemplo, 20 anos? É só o fato de provavelmente ficar sem filhos, né? Se a gente começar a pensar que alguém começa entre 15 e 20 anos, usa por 20 anos, ela vai estar com 40 anos quando parar de tomar. Hoje, isso é uma realidade da mulher, né? Por conta dos estudos, por conta do trabalho, por vezes pela dificuldade de encontrar a cara metade. Então, não raramente a gente tem tido mulheres usando pílula por 15, 20 anos continuamente, tá? Essas são as mulheres de maior risco para câncer de mama. Isso não quer dizer que ela vai ter câncer de mama, tá? Mas quando a gente começa a fazer avaliações de risco, justamente a mulher que começa muito precocemente a pílula e que usa por 15, 20 anos, ela pode ser uma candidata a ter um risco um pouquinho maior de ter câncer de mama. Tá? Mas aí a gente vai ter essa questão, como eu falei para vocês, ela também não teve aleitamento, ela não teve gestação, ela não ficou um período prolongado aí sem o estrogênio acontecer na vida dela. Mariana, precisamos ir ao ginecologista para fazer a troca da pílula para injeção? É o ideal, né? Até porque para você saber qual é o melhor injetável para você. Então, verdadeiramente falando, a troca de método contraceptivo, o ideal é que seja feito pelo ginecologista. A Tatiana perguntou se você pode passar o seu e-mail para posteriores dúvidas. Eu deixei, vocês gravaram, tá aí com vocês. Eu coloquei em 2 slides. Tá bom, tá gravado a aula, mas de qualquer forma, z.bella, b de bola, ella, @unifesp.br. E tá nos 2 últimos slides aí. e.bela com 2 L's, @unifesp.br, é isso? Anotaram? Z de zebra, ponto, B de bola, ella, @unifesp.br. Isso. Rebeca perguntou se é mito ou verdade usar a pílula por muito tempo. É mito ou verdade que usar a pílula por muito tempo cria uma parede no colo do útero a ponto de precisar fazer raspagem? Mito total. Nunca ouvi falar. A Amanda perguntou, ouvi dizer que para a inserção do Dilmirena é bom ser anestesiado, mas para DIU de cobre isso não é necessário. É verdade isso? Não, também é mito, tá? O DIU, ele é um método que tem que ser fácil inserção. Então, o ideal é a inserção no consultório ou ambulatorial. O que acontece? Por vezes, você pode ter uma estenose do colo do útero e dificultar essa inserção. Aí sim, o ideal é levar para o centro cirúrgico para que a paciente não tenha dor, porque possa ser feito. Mas a gente tem colegas ginecologistas que querem fazer tudo no centro cirúrgico. Mas não é o ideal. O tempo que você precisa de autorização do convênio, de conseguir internar, essa pessoa pode ficar grávida no meio do tempo, no meio do caminho. Então, é preferível que seja um ambiente de atendimento mesmo, onde a grande maioria das inserções são feitas. Dói inserir um DIU? Dá um pouco de cólica, é variado de mulher para mulher. No meu consultório, mais de 90% das pacientes eu insiro no consultório, elas não ficam de mal de mim, elas voltam, fazem acompanhamento, tudo certinho, tá? Mas uma ou outra mulher pode sentir um pouquinho mais. Eu gosto de fazer com anestésico local, isso diminui o impacto da dor, e a gente sempre dá um analgésico. Então, são pequenas coisas que a gente faz para facilitar a inserção. A grande maioria é totalmente fácil da gente fazer no consultório ou no ambulatório, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Espera um tempinho. Acho que é isso. Então, tá bom, vocês Muito estão obrigada. agora, né? Fico à disposição, se alguém precisar de alguma coisa, tá? E espero que continue bem legal aí o evento de vocês. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui e a presença de todo mundo.
E, gente, fiquem aqui um pouquinho, porque a gente vai contabilizar quem estava no final da palestra, mas tudo bem. Ah, muito bem, tá certinho. Então tá ótimo, pessoal. Até uma próxima oportunidade, tá bom? E se alguém de vocês precisar, o ambulatório de planejamento familiar funciona direitinho, atende muitas alunas, tá? Então, quer colocar um DIU pelo SUS? A gente tem lá, tá bom? O DIU de cobre sempre a gente tem. O DIU Mirena e o implante, a gente tem alguns mutirões, eu consigo algumas doações da indústria, até para que os nossos residentes possam ter a vivência de inserir esses métodos, mas infelizmente a gente não tem nada doado pelo SUS, então aí a gente só tem realmente as doações que são eventuais das indústrias, tá? A gente tem os injetáveis trimestrais, tem vários métodos contraceptivos combinados de progestagena isolado, tá bom? Então vocês podem ir lá se quiserem, tá? Tem que marcar consulta direitinho e fazer tudo certinho, mas é aberto e frequentemente a gente atende alunas. Então tá jóia. Agora tá atendendo. Tá Nesse atendendo. momento de pandemia. Sim, por quê? Planejamento familiar é uma coisa essencial, é um serviço essencial, senão começa a aparecer um monte de gente grávida numa situação que não está planejada, que não se conhece os efeitos do vírus sobre a gestação, sobre o bebê, se tem malformação, se não tem. Então, basta engravidar quem está planejando, né? Quem não está planejando, é melhor que não engravide. Então, a gente está atendendo, claro que dentro das normas de higiene, menor número de pacientes, tem todas as regras, mas a gente tem funcionado, sim. Tá bom. Então tá jóia. É isso, gente. Então, pode parar a gravação, acho agora. Então tá bom. Conversem aí o que vocês precisam conversar. Eu agradeço a possibilidade e fico à disposição de vocês. Tá bom? Uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, professora. Boa Tchau, noite. tchau.